E hoje vou responder uma dúvida: quanto ganha um corretor de imóveis? Pesquisei na internet e uma das principais dúvidas que existe é quanto ganha corretor de imóveis. De acordo com a Cato, em 2018, a média salarial de um corretor de imóveis era R$ 2.500 e também tinha algumas variáveis de R$ 1.900 para corretores que trabalhavam com aluguel. Lembrando que existe sim alguns corretores que têm carteira assinada, que ganham pequenas comissões a mais, ou corretores que só têm um valor de carteira assinada e não ganham comissão. Acontece, principalmente na área de aluguéis. Então eu acredito que essa média da Cato seja baseado em corretores que têm carteira assinada. Porém, a maioria dos corretores não trabalham nesse sistema, né? Como que funciona? O corretor ele é um profissional autônomo ou um profissional liberal. Então ele basicamente vive de comissionamento, de comissão. Então ele recebe pelas vendas que ele faz. Quando você entra na profissão, você começa como estagiário e aí você participa de uma imobiliária, fazendo um estágio lá até que você termine esse estágio, que geralmente dura 6 meses. Tem que terminar o curso de transações imobiliárias para aí então você pegar a sua carteirinha do CRES definitivo. E a partir desse momento você pode trabalhar fora de uma imobiliária como preferir. Mesmo nas imobiliárias, a maioria das imobiliárias não paga salário, porque pagar salário nessa profissão é um pouco inviável, porque assim como os corretores, a imobiliária também vive de venda, né? Vive de faturamento. Então se o corretor não estiver vendendo, a imobiliária não consegue manter um salário. Como essa profissão ela tem um funil de entrada muito aberto, por que eu falo isso? Porque você só precisa ter ensino médio completo para se tornar um corretor, né? Até o curso de transações imobiliárias você pode fazer ele durante o seu estágio. Então muitas vezes a gente não tem profissionais qualificados para poder trabalhar na área, a gente precisa formar esses profissionais. Então a maioria das imobiliárias trabalha com um fluxo muito grande de plantões ou precisa atender um número considerável de clientes, né? E precisa principalmente qualificar essas pessoas para poder ter resultado. Então se uma imobiliária hoje pagar salário, ela não consegue se manter no final das contas. Ou em outros casos, a imobiliária pode até pagar um salário, mas geralmente quando acontece isso, eles reduzem a comissão. A média da comissão hoje, pelo menos aqui em Goiânia, que é a cidade que eu trabalho, nas imobiliárias é em torno de 1,2 a 1,85, que é a média tradicional, já contando a premiação que alguns incorporadores aplicam, né? Então a comissão total geralmente ela varia entre 4% e 5% para o mercado de lançamentos. Já no mercado de revenda, a comissão geralmente varia entre 5% e 6%. Então o corretor ele ganha uma porcentagem dessa comissão quando ele trabalha na imobiliária, que é essa em torno de 1,2 a 1,85, alguns casos até 2%, ou quando tem premiações acima de 5%, geralmente chega a 5,5%, 6%, ele pode ganhar até 2,30, até 2,5%, dependendo da negociação com a imobiliária. Já no mercado de revenda, depende muito também da negociação, porque dentro da imobiliária não é só a imobiliária que ganha, né? Geralmente tem os líderes, os gestores, que começam como coordenador de corporações ou um coordenador de vendas, tem também gerente de vendas, tem também gerente de produto em algumas imobiliárias, diretor de vendas, diretor de produto, e aí também vem diretor executivo ou CEO. Isso vai fazendo que a comissão seja distribuída, né, entre todos esses players, porque todos esses players geralmente no mercado trabalham com comissionamento apenas. Em alguns casos desses, alguns gestores também têm um salário ou uma participação dentro do faturamento. Mas no geral é assim que você vai ser comissionado, você vai receber comissionamento baseado nas suas vendas. Ou seja, se você não vender, você não recebe. É esse o maior desafio na profissão, né? Porque você precisa ter uma rotina de trabalho para poder ganhar mais. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, que eu vou deixar o link aqui em cima, explicando mais sobre a sua rotina quando você entra na profissão de corretor. Porque muitas vezes as pessoas ainda entram com aquele padrão de carteira assinada, né? Então, e isso tende a atrapalhar a pessoa, porque quando você se torna um profissional liberal, você precisa ter uma rotina de mais disciplina, de mais foco, de mais dedicação, porque você precisa produzir primeiro para depois receber a sua recompensa. Quando o corretor trabalha de forma autônoma ou um profissional liberal do mercado, que a gente costuma dizer, ele pode ganhar comissões aí em torno de 2 a 5%. Alguns casos ele faz parceria, então ele ganha metade ou menos um pouco da metade, por isso é cobrado captação, então ele recebe aí geralmente de 2 a 5%, né? Quando são imóveis de incorporador, alguns incorporadores pagam menos para o corretor autônomo, geralmente paga de 3 a 4%, já na revenda geralmente vai ser o
mesmo valor de 5 a 6%. Já no mercado de aluguel, funciona geralmente o primeiro aluguel de recebimento para o corretor e 10% da administração desse aluguel. Exemplo, se o aluguel vale R$2.000, o primeiro aluguel fica para a imobiliária ou para o corretor que está administrando, mais 10% daquele valor. Em alguns casos hoje está sendo cobrado um pouco a mais, mas em modalidades diferentes, onde já tem um seguro de garantia ou alguma coisa similar. E ao contrário do que muitos acham, né, que ser corretor é fácil, que ganhar dinheiro é fácil, muitas vezes o cliente ou alguma pessoa olha e vê aquela comissão ali de um imóvel, principalmente quando é um imóvel de alto valor, acima de R$1 milhão, e uma venda, às vezes o corretor ganha aí seus 20 mil, 50 mil reais, dependendo da onde ele tá, se ele tá no mercado, se ele tá em uma imobiliária, e aí acha que o corretor ganha muito bem, mas na verdade essa não é a realidade, né? Inclusive, a maioria dos corretores, eu acredito que nunca venderam imóvel de alto padrão acima de R$1 milhão. Então são poucos corretores que vendem esse tipo de imóvel para começar. Além disso, muitos corretores não vendem uma média acima de R$1 milhão por ano. Isso eu tô pensando na minha realidade em Goiânia, mas a gente sabe que cada cidade tem a sua própria realidade. Tem algumas cidades, inclusive, que ganham menos do que os valores de comissionamento que eu falei para vocês, de 1.2 a 1.8. Tô baseando aqui na minha realidade, mas eu sei que tem comissões que chegam abaixo de 1%, principalmente quando tem salário. Então muitas vezes as pessoas podem achar que é uma profissão fácil, mas não é. Na verdade é um negócio como um todo, é um negócio como qualquer negócio. Eu falo que você, quando se torna corretor, na verdade, você abre uma empresa. Muitas vezes os corretores não têm esse costume de tratar o negócio como empresa, mas o corretor também tem custo. Ele precisa investir em roupa, em conhecimento, ele precisa investir também em algumas ferramentas, como ele também precisa investir em combustível e uma série de fatores aí que faz parte do negócio dele. Mas a maioria dos corretores não separa esses custos, né? Por não entender talvez muito sobre gestão financeira, mas o que eu posso te falar é que se você é corretor, você é um microempresário, tá? Apesar de ser um profissional liberal, eu falo que você tem que pensar como empresário. Agora, já falando de resultados concretos, vou pegar a média aqui de Goiânia, porque eu não consigo ter uma média do país inteiro, mas o que eu posso te dizer é que um corretor bom aqui dentro de uma imobiliária vende em torno de 6 milhões ao ano. Agora, uma média de corretores mesmo seria em torno de 3 milhões. Já a maioria dos corretores vende em média de 1 milhão a 2 milhões. E tem casos de corretores que às vezes vendem de 6 em 6 meses, ou às vezes ficam até um ano sem vender. Mas os bons corretores dedicados que trabalham em estúdio, se desenvolvem, tendem a vender pelo menos de 3 em 3 meses. Então eu falo também que você, corretor, tem que fazer seu cálculo anual. Você não pode basear o seu cálculo mensal, porque o ritmo de vendas de um imóvel é diferente de outros produtos. É um imóvel de alto valor agregado, então você precisa ter um prazo maior ali de conversão. Então, geralmente, eu coloco as minhas metas trimestrais, que para mim é uma média boa para medir, mesmo que todo mês eu mensuro meus resultados para saber se eu estou indo na direção certa. Mas eu gosto de colocar a meta trimestral, que eu acredito que é uma média aí de um fluxo de venda quando entra um cliente no seu funil de vendas. Se você não viu sobre funil de vendas, também já postei aqui um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui em cima para você poder acessar. Alguns corretores de altíssima performance, muitos antigos, esses são a minoria, vendem em média de 10 a 12 milhões, mas eu te falo que isso são casos raros. O outro fator bom para você crescer dentro da profissão é quando você se torna gestor, se torna gerente, que você consegue ter médias mais equilibradas, porque aí você trabalha com a sua equipe. E aí seu negócio evolui, e mais ainda você vai ter uma microempresa, porque agora você vai ter pessoas para gerenciar. Médias de equipes boas aqui em Goiânia variam em torno de 15, 20 milhões por ano. Equipes extraordinárias vendem de 30 e até alguns casos extraordinários aí, acima da média, vendem em torno de 50 milhões. Isso aqui em Goiânia. Eu sei que em São Paulo eu já ouvi falar de equipes que vendem acima de 50 milhões aí de forma mais natural. Então, se eu fosse fazer aqui uma média salarial de corretor, poderia dizer que a maioria dos corretores ganha em torno de R$2.000 por mês, quando você pega o anual e divide por 12 meses. Corretores bons faturam em média de R$5.000 por mês. Corretores alta performance, eu falo para você que já fatura em torno de 10 mil. E corretores extraordinários acima do normal faturam em torno aí de R$20.000 por mês. Já gestores, eu conheço gestores em média que faturam em torno de 2 mil, 3 mil. Então nem sempre é porque o cara é gestor ele vai ganhar mais que um corretor. Pode ser o contrário, inclusive. Se o cara tem um bom corretor na equipe, às vezes o corretor ganha mais do que o gerente, dependendo de como foi a equipe do gerente. Gerentes bons vão ganhar em média de 5, 7 mil. Gerentes alta performance vão ganhar uma faixa de 10 a 15 mil. E esses gerentes extraordinários aí podem ganhar até mais do que
diretor em torno aí de 20, 30 mil reais. Já um diretor de vendas no mercado imobiliário vai ganhar uma faixa de 10 a 40 mil reais. Então é muito variável, depende muito da onde que ele tá, qual que é o imobiliário, se o imobiliário é grande, se o imobiliário é pequeno, então isso varia muito assim. Tu jogou numa média, mas pode ter casos de diretores que ganham aí até em torno de 5 a 10 mil, ou talvez um pouco menos, porque também diretores são comissionados e alguns não têm salário. Se o imobiliário for pequeno e o imobiliário não fatura muito, tende a ganhar um pouco menos. Então, mas a média em geral que eu conheço seria de 10 a 30. Isso aqui na minha cidade. Já se for analisar o mercado de São Paulo, Rio e outros mercados que o metro quadrado é em torno de 20, às vezes mais que isso, ou um pouco menos, eu acredito que pode ser até muito mais esse faturamento aí. Eu sei que de imobiliárias que tem gerentes que faturam mais de 50 milhões, como eu falei, então o faturamento dele provavelmente vai ser bem maior do que isso, mas eu não consigo te passar com exatidão, porque eu não tenho muito conhecimento profundo dentro dessas imobiliárias. Mas eu acredito, pelo que eu conheço, na maioria dos outros mercados vão estar mais ou menos dentro dessa média, talvez um pouco menos para mercados menores, né? Cidades interiores, cidades menores, pode faturar um pouco menos. Então é isso, eu queria deixar essa base aqui para você, espero ter respondido a sua dúvida. Então se você tem mais alguma questão, deixa a sua pergunta aqui embaixo que eu faço um vídeo para te responder. Valeu!